esse é o Decide na TV. No programa de hoje, Tobias Parente falando um pouquinho sobre governança nas organizações, como se dá e os problemas envolvidos. Fica aí que a gente já volta. Olá, esse é o programa Decide na TV, uma realização do Núcleo Decide, da FEA USP e da TV Altiora. Hoje nós temos o Tobias Coutinho Parente, doutorando da FEA USP. Tobias, antes de falarmos das decisões relacionadas à governança, você podia nos explicar um pouco o que é governança? Governança, quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente tem em mente a questão de governos, de cidade, países. E o que tem acontecido é que a gente tem transplantado esse conceito para as organizações, para as empresas, organizações de terceiro setor, entre outras. Por que disso? Se nós formos pensar de onde que surge um governo, ele em geral surge do fato de nós, cidadãos, eleitores, votarmos em alguém. E esse alguém vai governar em nosso nome. Nas organizações, a analogia é similar. Existem pessoas que estarão nas empresas governando em nome de outras pessoas. Então, o que fica claro é que governança está intimamente relacionada à delegação de poder. Alguém delega poder para outro. Por exemplo, as grandes empresas, quando elas crescem, é natural que os donos queiram sair da organização e passar a gestão para pessoas mais capacitadas, grandes profissionais. E essas pessoas estarão agindo no nome de outros. Se a gente parar para pensar que as empresas têm crescido e, ultimamente, cada vez mais tendo importância, ou seja, grandes empresas têm poder de países, o que eu quero dizer com isso? Que algumas empresas têm faturamentos a tal ponto que são maiores do que PIBs de países. Por exemplo, o Walmart, se considerarmos o faturamento dele, certamente seria uma das 30 maiores economias do mundo, né? Então, as pessoas cada vez mais têm o interesse nas empresas. Existem expectativas, ou seja, é importante nós sabermos como que essas empresas são governadas. E a governança é um termo que pode ser aplicado a qualquer tipo de organização ou só às organizações grandes? Essa é uma coisa que muitas pessoas têm em mente, assim, que governança, por ser corporativa, está relacionada só às grandes empresas. Na verdade, não. A governança, ela surge a partir do momento que você tem essa coisa da delegação de poder. Se você está delegando poder a alguém para agir em seu nome, e qualquer tipo de organização isso acontece, ou seja, nós, como empregados das organizações, agimos em nome de outros, lógico, teremos algumas situações que delimitam e necessitam de governo dentro das organizações. Então, empresas familiares, empresas pequenas, organizações de terceiro setor, organizações públicas, todas elas precisam ser governadas. E quais são as principais decisões que se tomam referente à governança nas organizações? A governança, por ela estar... Uma coisa que a gente tem que estar claro governo, ele está acima na organização e abaixo tem a gestão. Então, existem aqueles que governam e aqueles que gerenciam. Nas grandes empresas, no caso, existem os donos, que às vezes delegam poder para outros governarem. Então, o que o pessoal da governança está preocupado são com as decisões estratégicas. Essas decisões são aquelas que têm grande volume de recursos, seja financeiro, seja de pessoas, de tempo, e são aquelas em que você não tem uma rotina. São decisões complexas, ou seja, elas não acontecem rotineiramente. Toda vida é um novo desafio, e aí os agentes que estão na governança precisam lidar com esses desafios de forma diferente. Então, são esse tipo de decisões que mudam o rumo da organização que a governança está preocupada. E quem são esses principais agentes que estão envolvidos nessas decisões dentro dessa governança nas organizações? Esses agentes, geralmente, vai depender da estrutura que a governança tem na organização. Por exemplo, nas grandes empresas, você tem o dono. Se o dono não estiver gerindo como presidente, na diretoria, ele vai estar geralmente no conselho, né, da organização. Então,
o dono é um dos agentes. E ele pode pedir auxílio de outros profissionais, como conselheiros independentes, pessoas externas, como também você tem que ter a diretoria que faz parte. Então, a depender da estrutura que uma organização, seja ela empresarial ou não, tenha, você tem diferentes pessoas lidando com a governança. Então, você mencionou do Conselho de Administração, mas além desse órgão, que outros são fundamentais para que esse processo decisório ele seja eficaz dentro de uma organização? O Conselho de Administração, ele é o coração da governança. Então, ele é o que concentra todo o poder. Existem outros órgãos que podem assessorá-lo, né, dentro da organização. Geralmente são montados comitês específicos. Existe o comitê de estratégia, comitê de sustentabilidade, às vezes, dependendo do tipo de organização, pode ter um comitê específico para o tipo de negócio que a organização esteja envolvida. E existe também as estruturas de suporte, de apoio. A diretoria, por exemplo, ela não tem assento no conselho, muitas vezes, mas ela faz parte do sistema, porque eles são responsáveis por executar aquilo que os membros da governança decidem para o futuro da organização. E nesse processo, qual que é a influência do ambiente sobre essas decisões que a organização precisa tomar? Esse é um excelente ponto, porque toda organização ela influencia e é influenciada pelo seu ambiente organizacional. E aí, a depender de qual contexto ela esteja inserida, ela pode ter diferentes estruturas de governança que levarão a diferentes decisões dentro desse sistema de governança. Por exemplo, as empresas familiares, uma decisão que elas têm muito clara é quando, ao crescer, elas precisam de maior quantidade de recursos e aí recorrem a terceiros, a novos sócios. Essa é uma decisão importantíssima dentro da estrutura de governança. Então, se você vai colocar outras pessoas para lidar com você no seu dia a dia, essa outra pessoa vai trazer coisas que vêm do ambiente. Outra coisa que também influencia bastante a questão do ambiente, como a governança está relacionada à delegação de poder, ou seja, você está agindo em nome de outros, é nítido que as pessoas têm diferentes interesses e são influenciadas por diferentes vertentes do seu ambiente. Então, no processo decisório, cada um, às vezes, tenta defender o seu interesse. E, na verdade, uma boa governança está focada para defender os interesses do que a organização precisa, do que é melhor para a organização. Então, o ambiente, ele influencia demais, principalmente em países como o Brasil, em que você tem uma grande influência do governo. O governo no Brasil, ele é dono de empresas, ele participa via financiamento da vida das empresas brasileiras, sejam elas públicas ou privadas. Então, querendo ou não, o interesse que o governo tem na condução da economia vai influenciar bastante a condução das organizações, sejam elas empresariais ou não. Então, ao invés de, às vezes, você ter somente decisões técnicas, que é o que seria o princípio da governança, por essa série de fatores, de interesses divergentes, do ambiente institucional, às vezes você acaba tendo decisões que não necessariamente são somente técnicas, mas também de conciliar interesses entre os diversos stakeholders. E para finalizar, Tobias, quais devem ser as principais preocupações de uma empresa brasileira para que sua estrutura de governança ela tenha um melhor processo decisório? A governança é uma coisa recente no nosso país. Se você retornar na história, mais ou menos na década de 90, ela começa a surgir de forma mais efetiva, com a abertura econômica, o processo de redemocratização. Então, as empresas brasileiras ainda estão aprendendo a lidar com esses novos direcionamentos da gestão. Uma coisa que é fundamental no processo decisório é o compromisso dos agentes da governança com o processo de decisão. Nós estamos vivendo agora momentos que são conturbados e as organizações sendo expostas, e principalmente a questão ética é uma coisa que tem sido muito discutida, ou seja, o compromisso dos agentes
com aquilo que é melhor para o direcionamento das organizações, e não necessariamente melhor para os interesses daqueles que ele representa. Então, esse compromisso ético é uma coisa que, sem dúvida, vai tornar o futuro da governança cada vez mais sólido e influenciar o processo decisório. Outra coisa que ainda estamos aprendendo a lidar é o fato de como nossas empresas, a maioria é familiar, a família, como empresária, ainda não está preparada ou está aprendendo a lidar com novos direcionamentos, ou seja, sócios, conselheiros independentes que estão lá para ajudar no processo decisório. Então, todas essas coisas fazem com que o processo decisório esteja ainda em fase de amadurecimento dentro das estruturas de governança. Mas uma coisa que eu acredito que seja fundamental é que, ao tomar decisões, os agentes da governança sempre busquem a maior quantidade de informações relevantes para aquele tipo de decisão. E não necessariamente tomem decisões somente baseadas em feeling ou coisas passadas, mas sim informações que são relevantes para o embasamento da decisão. E, claro, sem deixar de conciliar os interesses dos stakeholders que estão envolvidos no processo decisório. Isso certamente é um desafio e uma complexidade que os nossos gestores ainda estão aprendendo a lidar com essas coisas. Excelente, Tobias. Queria agradecer muito a sua presença aqui no programa Decide na TV. E para vocês, para maiores informações sobre o Núcleo Decide, por favor, acesse www.nucleodecide.com.br. Muito obrigada e até lá. Esse foi o Tobias, falando sobre governança e um pouquinho sobre um universo que a gente vê pouco, mas é bem interessante. Nos próximos programas, outros pesquisadores trazendo outras informações sobre decisão. Até a próxima.